Boa tarde, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente e o nosso coração nesse dia maravilhoso chamado hoje. Mais um dia para meditar nas Escrituras. Como é bom, gente, como é bom, meu Deus. O que seria de nós sem essa palavra? E hoje nós tivemos a oportunidade de ler mais uma porção. Lembrando que a gente não pode ficar só naquilo que a gente lê, mas permitir que o Espírito Santo nos transporte para onde quer que ele queira, seja nesse mesmo texto ou mesmo lendo em outro texto junto e referência cruzada. Vamos nos aprofundar, gente, porque, meu Deus, é chegado o tempo do fim, nós estamos vivendo os últimos dias, temos que buscar, como a costa anseia pelas águas, nós também temos que essa fome e sede de Deus, e nós podemos usar dessa fonte livremente, graças a Deus por isso. Hoje nós estamos no livro de 1 Reis, e hoje a leitura é baseada nos capítulos 4, 5 e 6. Eu quero falar algumas coisas que Deus colocou no meu coração enquanto eu estava lendo, e eu espero que possa edificar a sua vida, amém? Gente, nós estamos aqui agora, contexto histórico, estamos no reinado de Salomão. Estamos num reinado, e o reinado de Salomão, ele vai sempre nos remeter a um reinado de paz e de prosperidade. O reinado de Salomão, Salomão vai apontar para Jesus. Gente, quem entrou aqui? Minha mãe! Oi, mãe! Seja bem-vinda, te amo demais, saudade, viu? Gente, Salomão, ele vai representar Jesus. Salomão é uma figura, um tipo de Cristo. Por quê? Porque o reinado de Salomão foi um reinado muito próspero. Foi um reinado de paz. Davi conquistou muita coisa, tanto que é por causa disso que Deus falou, você não pode construir o templo, Davi. Tem muito sangue em suas mãos, mas o seu filho, este sim, vai construir um templo, sempre apontando para Jesus. Lembre-se que a Bíblia, ela é uma carta de amor de Deus para nós, e nós vamos ver essa revelação progressiva da aliança de Deus. Hoje eu estava vendo uma pregação de Edmé Williams, depois eu vou postar ela aqui. Gente de Deus, é profundo, como que Deus, ele vai revelando a sua aliança e sempre jogando ali, tipificando ali a imagem do filho. Deixa eu cumprimentar aqui. Boa tarde, Soraya. Seja bem-vinda, Sossô. André, minha amiga também. Seja bem-vinda. Que Jesus abençoe. Tá sem áudio, gente? Vocês não estão me ouvindo? Me fala aí, senão tem que gravar tudo que eu falei aqui de novo. Confirma aí pra mim, Sossô. E André, se vocês estiverem aí ainda, confirma pra mim se tá saindo áudio, senão tem que voltar aqui. Eu acredito que tá saindo, né? Ah, então tá bom. André tá ouvindo. Mãe, sai e depois você entra de novo. Gente, então o reinado de Salomão, ele aponta para Cristo. Obrigada, André. Obrigada, Soraya, por me ajudar, viu? Ele vai apontar para o reinado messiânico, gente. Deus tem falado muito isso comigo. Eu falei com meu marido aqui agora. Eu quero aprender mais sobre o reinado messiânico, o reinado do Messias. Jesus um dia vai se assentar no trono de Davi lá em Jerusalém e vai... Ai, que bom que deu certo, mãe. E vai reinar um reinado de paz, de prosperidade, de sabedoria, um reinado perfeito. E nós reinaremos com ele. Se nós com ele morremos, nós também viveremos, né? Então, eu até falei com meu marido, eu quero aprender mais sobre isso. Ele falou assim, você quer? Eu falei, quero. E quanto você tem pesquisado? E eu falei, pouco. Então, se eu quero aprender, eu tenho que correr atrás, né, gente? Fala a verdade. Como a Soraya aqui que comprou dicionário, quer comprar outro dicionário. Aonde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração, né? Se o nosso tesouro estiver nas coisas superiores, nas coisas espirituais, então nosso interesse, nosso tempo, nossos recursos vão ser gastos com as coisas espirituais. Se o nosso tesouro forem as coisas dessa terra, todo o nosso tempo, todo o nosso recurso vai ser gasto com tudo aquilo que está aqui na terra. Só que o triste é que as coisas aqui da terra vão passar, né? Aquilo que é temporário, aquilo que é terreno, tudo vai passar, mas aquilo que é eterno, gente, durará para sempre, né? Então, falando um pouquinho sobre Salomão. Salomão, no início do capítulo 4, vai mostrar o reinado dele. Foi um reinado muito organizado. Salomão ele colocou o reinado dele em uma organização
de muita sabedoria, porque ele pediu a Deus sabedoria e Deus deu. Então vai falar que ele tinha ali 12 governadores que mantinham o palácio. Gente, para manter aquele palácio não era brincadeira. Para manter o palácio funcionando diariamente, nós vamos ver a quantidade de farinha que era necessária, a quantidade de palha para os cavalos de guerra, a quantidade de suprimento necessário para manter um palácio não era brincadeira. Tanto que lá na frente, com o filho de Salomão, esse vai ser o problema que vai fazer com que o reino seja dividido. Por quê? Manter toda aquela regalia custava alto para todo o reinado. Né, para todo o reino. Então, por fim, as pessoas não estavam aguentando mais impostos, porque tinham que manter um palácio, né? E aí eles vão pedir, por favor, para que o filho de Salomão abaixe os impostos, mas a gente vai ver que ele não vai fazer isso. Ele não vai agir com a sabedoria do pai, ele vai agir vai escutar os conselhos dos amiguinhos deles, mais jovens. E foi aí que o reinado se partiu, né? Se tornou Israel e Judá. Mas não estamos lá ainda, vamos falar sobre o reinado de Salomão, lembrando que Zadok continua como sacerdote e o filho dele também. Nós vamos falar muito de Zadok, guarda esse nome, Zadok. E nós vamos ver que esses 12 governadores, eles mantinham, cada um mantinha uma vez por mês, um mês no ano, o palácio. Então eram 12 governadores, cada mês um governador mantinha ali, fornecia alimento para a casa do rei. E aí nós vamos ver toda a administração, como foi tudo muito bem colocado. Gente, e aí a gente vai ver, presta atenção, que coisa maravilhosa. 1 Reis 4, versículo 20, fala o seguinte: o povo de Judá e de Israel era tão numeroso quanto a areia na beira do mar. Quem que vocês lembram, gente? Eu me lembrei logo de Abraão. O cumprimento da promessa, que eles não viram, mas creram. Nem Abraão viu, nem Isaac, nem Jacó. Nenhum deles viram a promessa, mas eles confiaram. Até porque eles criam numa pátria superior, né? Presta atenção, o povo de Judá e de Israel era tão numeroso quanto a areia na beira do mar. Nós vamos ver aqui de cumprimento de promessa. Boa tarde, Vanilda. Dona Piedade também entrou aqui. A Grazi, sejam bem-vindas, meninas. Fiquem à vontade para comentar, viu? Se não tiver entendido alguma coisa, pode falar. Se tiver entendido diferente, me conta, me edifica, para que a gente possa se edificar mutuamente aqui. Paz do Senhor Jesus. Gente, presta bastante atenção nisso. O cumprimento da promessa de Abraão está chegando aqui na sua forma plena. Tudo que Deus fala, Deus cumpre, gente. Tudo que Deus fala, Deus cumpre. Ao seu tempo, Deus cumpre. Deus falou para Abraão: Abraão, olha para as estrelas do céu. Olha para a areia do mar. A sua descendência vai ser desse jeito. E aqui, nesse reinado de Salomão, que aponta para o reinado de Cristo perfeito, de paz, de prosperidade, nós vamos ver Abraão e a promessa dele sendo cumprida. Deixa eu te falar uma coisa aqui, princípio prático. Tudo que Deus falou, ele cumpre. Se Deus te falou algo, ele vai cumprir. Se Deus falou na Bíblia, gente, que um dia Jesus vai aparecer nas nuvens, que nós, os que estivermos em Cristo, vamos ouvir uma trombeta que a gente nunca ouviu nunca foi tocado um toque de trombeta como esse que a gente vai ouvir. E um dia, Jesus vai aparecer nas nuvens e o arcanjo vai tocar a trombeta e nós vamos ouvir. A igreja de Cristo vai ser arrebatada se a gente estiver vivo. Se a gente não estiver vivo, antes de quem está vivo, nós vamos ser arrebatados primeiro. Vamos ouvir o toque de uma trombeta, gente. E nós vamos estar com Cristo. Não vai ter dívida, problema, doença, enfermidade, clamor, dor, tristeza, angústia, desânimo. Não vai ter mais nada disso. Estaremos com Cristo para sempre. E a Bíblia diz, edifiquem uns aos outros, confortem uns aos outros com essa palavra. É isso que é essa palavra que eu quero trazer para hoje. Não quero dizer para você assim, olha, todos os seus problemas vão ser resolvidos. Vem para Jesus. Vem que todos os seus problemas vão ser resolvidos. Sua saúde vai ser plena. Suas finanças vão ser assim, ó, você vai ser próspero. Vocês vão ser os mais ricos de Pará, de Minas e da região. Não. Por mais que Deus tenha bênçãos temporais. Amém, Andréia? Deus tem bênçãos temporais, porque Ele é fiel para quem é fiel. Mas nosso apego não está nessa terra. Está no reino vindouro do Messias, que é representado pelo reino de Salomão. Lá em 1 Coríntios 1, capítulo 30, deixa eu até colocar aqui primeiro. 1 Coríntios... Eu falei Coríntios? 1 Coríntios 1,
30. Olha o que Paulo, cheio do Espírito Santo, vai falar. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual nos foi feito por Deus sabedoria. Tem uma versão que fala, deixa eu achar outra versão, que ele foi a sabedoria de Deus encarnada. Em Cristo, porém, o qual se tornou a sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Então Paulo vai falar que Jesus Cristo é a própria sabedoria de Deus encarnada. Salomão, ele aponta para Jesus porque foi um reinado de muita sabedoria e prosperidade. E Jesus é a própria sabedoria. Nós vamos ver Jó falar de Jesus assim como a sabedoria antes mesmo da criação do mundo. Nós vamos ver Salomão falar sobre a sabedoria, né? No livro de Provérbios, no primeiro capítulo, nós vamos falar sobre isso. Mas lembrem-se, sabedoria é Jesus, Jesus é sabedoria. Agora presta atenção em outra promessa cumprida. Todos estavam muito contentes e todo mundo tinha comida e bebida com fartura. Entendem o reino messiânico? Reino de prosperidade? Salomão governava sobre todos os reinos. Presta atenção nisso. Eu vou mostrar, que vocês sabem que eu sou visual, né? Salomão governava sobre todos os reinos, desde o rio Eufrates ao norte até a terra dos filisteus e a fronteira do Egito. Gente, quando eu li isso aqui, logo o Espírito Santo me lembrou. Eu pesquisei referências cruzadas e logo o Senhor me levou para Gênesis 15, 18, que eu vou abrir aqui também, que eu estou na frente do computador. Gênesis 15, 18. Olha o que Deus falou para Abraão quando Deus prometeu para ele, o que queria fazer para ele, gente. Deus prometeu assim, ó, o Senhor faz uma aliança com Abraão, prometendo-lhe a terra desde o rio Egito até o rio Eufrates. O que nós lemos aqui? Salomão governava sobre todos os reinos, desde o rio Eufrates até a fronteira do Egito. O cumprimento da promessa. Vocês lembram, gente? Deus prometeu uma terra para Abraão, só que Abraão, deixa eu fechar isso aqui, só que o povo de Abraão teve fome, né? José desceu para o Egito ali, foi Jacó com mais ou menos 70 almas, foram para o Egito. Então tá, são escravos, agora eles vão ser libertos, Moisés, toda aquela libertação, e agora depois de Moisés, Josué vem como um grande libertador e eles conquistam. Vocês lembram que eu falei várias vezes aqui que não conquistaram a terra toda? Eles não conquistaram tudo, eles desanimavam, não, do jeito que tá bom, deixaram um bocado do povo lá, dos estrangeiros. Agora no reinado de Salomão, a promessa está plenamente cumprida. O que Deus falou para Abraão, depois ele vai falar em Êxodo para Moisés, Deuteronômio ele repete, e em Josué ele repete. A promessa de Deus era desde o rio Eufrates até a fronteira do Egito. E agora em Salomão nós vamos ver a plenitude da promessa acontecendo. Aquilo que não aconteceu em Josué, porque o povo não conquistou tudo, Davi ali, o grande comandante com seus valentes, conquistou, e Salomão vai então ter esse reinado de paz. Gente, é tão lindo que fala assim que havia paz em todas as fronteiras. Olha isso aqui, que coisa mais linda. Cada família possuía a sua própria videira e a sua própria figueira. E o Espírito Santo me traz aqui agora. Cada família tinha a sua própria videira. Sabe o que significa? Não faltava alegria. Videira, uva, vinho nos remete à alegria. Cada família era plenamente feliz. Cada família ali tinha a sua própria figueira. Então, as pessoas tinham a provisão. As pessoas não tinham necessidade. O reinado de Salomão foi um reinado de muita prosperidade. Por que eu tô falando tanto isso aqui, gente? Porque nos remete ao reinado de Cristo. Olha aqui que eu peguei na referência cruzada, Isaías. Cadê, gente? Eu tinha achado aqui, não é possível que eu saí. O reinado messiânico. Vou achar aqui de novo. Não, achei. Isaías 11. Presta atenção. O reino do Messias é pacífico e próspero. Esse é o título que foi colocado para Isaías 11. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade, um reino de justiça e equidade, os mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro de seus lábios, matará o ímpio. Gente, versículo 6 de Isaías 11 vai falar que o lobo vai morar com o cordeiro.
Vocês estão entendendo? Que paz é essa que vai acontecer nesse reino messiânico? Que o lobo vai andar junto com o cordeiro. Não vai ter mais essa matança, animais que são predadores. O leopardo vai estar com o cabrito. E o bezerro vai andar junto com o filho do leão. Que coisa louca, com todo o temor da palavra. E a ovelha viverão juntos. Um menino pequeno vai guiar eles. Um menino pequeno vai guiar eles. A vaca e a ursa pastarão juntas. Meu Deus, a criança vai brincar sobre a toca da áspide. Uma criança com uma cobra. E o desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Meu Deus, não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Exortem uns aos outros, edifiquem uns aos outros com essa palavra. Vai chegar o reino. Vai vir o reino de Deus, gente. E nós temos que estar esperando esse reino. Eu até postei hoje nas redes sociais. A gente tem que apressar a vinda do Messias. Como que a gente apressa a vinda do Messias? Pregando a palavra, porque quando essa palavra chegar até os confins da terra, onde existem ainda aldeias que não conhecem a palavra do Senhor, e nós temos que disponibilizar nossos filhos para ser missionários, para ir para uma aldeia, para aprender a língua deles, para pregar Cristo para eles, porque quando o evangelho do reino for pregado em toda parte, então virá o fim. E nós, gente, é isso que nós esperamos. É isso que nós temos que esperar. Amém? É isso que nós temos que esperar. E aí havia muita... Aí vai falar um pouquinho sobre a sabedoria de Salomão. Gente, ele recebeu uma sabedoria que era tão além, era tão superior, que até cita alguns sábios aqui que ele era maior do que esses sábios. Etan, Emã, Calcol, Darda. Eu imagino que se fosse nos dias de hoje, ia falar assim, olha, ele era mais sábio do que Aristóteles, do que Platão, ele era mais sábio do que Sócrates, né? Nomes que nós conhecemos, mas nessa época eles não tinham ainda vindo, então vai falar de outros sábios, mas ele era mais sábio do que todos esses. Ele compôs 3.000 provérbios, que nós vamos meditar muito ainda, né, na leitura de provérbios. Ele escreveu 1.000 canções, 1.005 canções. Ele conseguia falar, gente, não apenas de sentido de sabedoria, de conhecimento, mas também assim, ele podia falar de plantas de toda espécie. Desde o cedro do Líbano até o pequeno isopo que cresce nas fendas dos muros. Ele conhecia de animais, de aves, de répteis, de peixes. Todo mundo queria ouvir a sabedoria de Salomão, assim como quando nosso Senhor veio em terra encarnado, todo mundo. Isaías 11, isso, Andréia. O reinado messiânico, o reinado do Messias é pacífico e próspero. Perguntei meu marido, gente, eu não tenho credibilidade para falar sobre isso. Pelo que a gente entende, esse reinado messiânico aponta para o milênio, 1000 anos onde Cristo vai reinar sobre a terra. Mas depois disso Cristo vai continuar reinando, só que aí é muito escatológico, vai muito além do meu conhecimento, então eu paro por aqui com toda humildade. Mas a gente vai ter lá na igreja, né, o curso de escatologia, vai ser o último curso, no último mês, não sei que mês que é, mas grandes expectativas para isso, e que o Espírito Santo nos revele também, né, gente, sobre os tempos do fim. Então, quando nosso Senhor veio encarnado, também as pessoas queriam ouvir de sua sabedoria, né? Eu penso ali em Nicodemos, que fala, eu quero conversar mais contigo. Ali os gregos, no final do ministério de Jesus, os gregos queriam sentar com ele para ouvi-lo, né? Salomão aponta para Jesus. E aí a gente vai ver, gente, que Irão, que era rei de Tiro, que sempre apoiou Davi, se eu não estiver enganado, Irão foi o mesmo que apoiou Davi a construir o palácio, né? Quando Davi já tinha se tornado rei sobre todo Israel, ele vai ajudar ali. Tem hora que a memória me falha, vocês me ajudam aí, gente, por favor, porque minha memória eu preciso melhorar. O assassinato de Esbocete, a aliança do Senhor com Davi, a arca elevada, as vitórias militares. Eu não vou achar aqui agora, mas se vocês souberem, vocês me ajudam aí, tá? Se eu não estiver enganado, quando Davi construiu o palácio, foi Irão. Eu tô aqui com a internet na minha frente, né, gente? Deixa eu achar aqui. Irão e Davi. Isso mesmo. O Irão havia ajudado Davi a construir, enviando ali madeiras, né, de cedro, pedreiros, carpinteiros, para construir o palácio. É isso mesmo, eu não queria errar.
Minha mãe falou, os testemunhos de Jeová pegam essa palavra para pregar, né? Eles não têm o Espírito Santo para entender. Infelizmente, né, gente? A gente tem que tomar muito cuidado com a distorção, né, da verdade, porque o diabo não vem com uma mentira cabeluda. Ele sempre pega a verdade e dá uma leve distorcida que faz com que a verdade seja ali. Muitas vezes ele relativiza, né? E assim perdendo a pureza. E o nosso Senhor é a verdade absoluta, né? Então, gente, esse Irão que havia ajudado Davi a construir o palácio dele, vai ajudar agora Salomão a construir o templo. Porque Salomão falou assim, ó, meu pai não podia construir o templo, porque, olha aqui, capítulo 5, versículo 3, não podia construir enquanto o Senhor não lhe desse vitória sobre todos os seus inimigos. Então a gente vai compreender que existe uma conquista até que venha o templo, né? E a gente vai entender que isso tudo leva para Cristo. Existe um tempo também de conquista. E aí, na cruz, Jesus conquistou ali vitória sobre todos os nossos inimigos, para que então nós pudéssemos ser habitação, para que o templo pudesse ser construído. Nós somos o templo do Espírito Santo, tá? Então, toda vez que a gente falar de templo aqui, nós vamos entender que hoje em dia nós não precisamos mais de um lugar específico para adoração. Nós somos o templo e a nossa vida tem uma cultura de adoração. Então tudo que a gente faz, estando ali junto na igreja instituição, que são aquelas 4 paredes, que onde a igreja verdadeira, a igreja de Cristo se reúne para adorá-lo, não quer dizer que existe um comportamento dentro daquelas 4 paredes e fora das 4 paredes. Porque as pessoas pensam assim, eu só tenho que ser santo se eu subir no altar. Eu só sou santo se eu fizer alguma coisa lá na igreja. Lá na igreja eu uso roupas assim, lá na igreja eu falo assim, eu mudo meu comportamento. Nós somos o templo, aonde a gente está. A presença de Deus nos acompanha. Isso significa que a gente tem que buscar uma vida de santidade, de pureza, né? E por isso a gente tem que se arrepender, buscar verdadeiramente o sangue de Cristo para nos remir dos nossos pecados e buscar viver uma vida de santidade, não só na igreja, em todo lugar, porque nós somos o templo, nós somos a igreja, né? Então Jesus Cristo conseguiu vitória sobre todos os inimigos e então o Espírito Santo foi derramado sobre toda a terra. Como ele ainda não tinha morrido na cruz, eu lembro dele falando, um dos discípulos, não sei se é João, falando assim, olha, ele estava se referindo ao Espírito Santo que ainda não tinha vindo porque ele ainda não tinha morrido. Aqui nós lemos isso, ó, Davi não poderia construir o templo, por quê? Porque enquanto o Senhor não lhe desse vitória sobre todos os seus inimigos, ele não podia construir. Então, quando Jesus conseguiu a vitória sobre todo o inimigo, gente, todo o inimigo, Jesus nos deu autoridade para pisar a cabeça de serpentes e escorpiões. Nós temos autoridade sobre toda casta de demônio, de principado, de potestade, pelo nome de Jesus. A partir do momento que Jesus morreu na cruz, ele nos deu essa autoridade. E aí o templo foi construído. Nós somos o templo. Aleluia, meu Deus, essa palavra é maravilhosa. E aí a gente vai ver que o Irão vai fornecer trabalhadores e também madeira para a construção do templo. A madeira que Irão conseguiu, gente, que Irão forneceu para construir o templo, era o cedro do Líbano. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas você pode pesquisar um pouquinho sobre o cedro do Líbano. Era uma madeira, gente, eu até pesquisei um pouquinho mais aqui, eu já vi uma pregação até do presbítero Carlos falando sobre o cedro do Líbano. Ela era uma madeira, gente, ela até cheirava. Essa madeira, o cedro, deixa eu voltar aqui, ele é até perfumado. Não era qualquer madeira, era uma madeira para construir palácios, para construir o templo, para construir assim coisas de nobreza. O cedro do Líbano, ele cresce a uma altura e assim, ele não precisa de chuva. Por quê? Porque a raiz dele, ela é tão profunda que ela chega a atingir o lençol freático. Então assim, é muito profético. Eu quero que, se você sentir no coração, pesquise sobre o cedro do Líbano. Lembrando que o cedro do Líbano, eu até pesquisei isso já tem muito tempo, mas assim, eu lembro de pesquisar que fala que a raiz dele crescia 15 metros para baixo, enquanto ele tinha 1 metro só de altura, que depois, né, do decorrer dos anos que ele ia crescer, mas que ele tinha uma raiz firmada. Porque essas raízes que iriam dar para ele ali o sustento, porque elas alcançam o lençol freático, ou seja, ela pega água lá do subterrâneo, ela não precisa nem de chuva.
relva. Vocês entendem espiritualmente o que Deus está falando com a gente? Que nós seremos como o cedro do Líbano. Lá em Salmo vai falar sobre isso. Quando eu chegar em Salmo eu falo mais sobre isso. Mas enquanto isso vocês pesquisam aí, nós temos que ser como o cedro do Líbano, ter raízes firmadas, ainda que as pessoas não estão vendo nada, são só uma arvorinha aqui pequenininha, uma mudinha. Mas a raiz está crescendo, até que chega um momento que a raiz alcança uma profundidade tão grande que ele consegue crescer. Inclusive lembrei da pregação do Carlos de domingo, de sexta, que fala que nós temos que ser enraizados e edificados em Jesus. Então em Jesus nós colocamos nossas raízes e nós crescemos também. Então o cedro do Líbano foi a madeira escolhida para ali para construir o templo. O templo começou a ser construído 480 anos depois que eles saíram do Egito, né? Tá falando isso no capítulo 6. Uma coisa que é interessante, gente, que mexe muito comigo, lembra que quando a gente falou de Davi carregando a Arca da Aliança, não podia ser de qualquer jeito? Nós vamos ver na lei de Moisés falando que quando eles fossem construir um altar, eles não poderiam pegar pedras trabalhadas. Eles tinham que construir... É tudo tão assim específico. E nós temos que entender que tudo tem um propósito. A mesma coisa vai acontecer com as pedras que eram trabalhadas ali para o templo. Não podia se ouvir, aonde se construía o templo, barulho de ferramenta de ferro. Não podia se ouvir barulho de martelo, machado ou qualquer ferramenta de ferro na construção. As pedras deveriam ser trabalhadas na pedreira e chegar pronta na hora de construir o templo. Deixa Deus te revelar o que isso significa aí, tá? Se você tiver dúvida, você pesquisa. Ou ora e pergunta ao Espírito Santo, melhor, né? Tudo isso, gente, para mostrar que o templo deve ser construído do jeito de Deus e não do nosso. Não por mãos humanas. Olha só que coisa, meu Deus, vamos lá, vamos continuar. Outra coisa que eu acho muito interessante sobre o templo é que, eu já estou no capítulo 6, né, não vou demorar hoje, em nome de Jesus, que tinha muita madeira no templo, e a madeira, ela leva, sempre que a gente fala sobre o tabernáculo, por exemplo, o Edmundo, meu marido, falando sobre isso em Cristologia, a gente vai ver que no tabernáculo, tudo que era de madeira representava a humanidade do Cristo que viria, nosso Messias, o Senhor. Então, a gente viu que todo o interior do templo foi revestido com madeira, mas o interior do templo, depois da madeira, era revestido de ouro. O interior era revestido de ouro. Eu gosto muito de falar sobre isso, gente, porque nós estamos vindo de uma geração que foca muito no exterior. Mostre o que você tem, mostre as suas propriedades, mostra os seus bens, mostra a sua aparência, mostra. E a gente tem as redes sociais que aceleram tudo isso, mostra a parte boa. Ontem eu mostrei, né? Até conversando com meu marido sobre isso. Ontem eu mostrei como eu fiz massinha com meu filho, depois meu marido fez o escudo, e eu senti no meu coração, depois eu quero fazer um vídeo sobre isso, porque a gente não posta quando a gente traumatiza nossos filhos, quando a gente se excede, grita. A gente não posta quando erra, a gente posta quando acerta. Mas um dia eu quero vir cá e falar sobre isso, dos meus erros, das coisas que eu reconheço que eu preciso mudar. Porque as pessoas olham pra nós e falam, nó, aquela família parece ser tão perfeita, eles nem têm problema, gente. Que família abençoada, eles não têm problema, eles não erram. E deixa eu falar a verdade, a gente muitas vezes foca no exterior. E as redes sociais, elas acentuam isso, porque as pessoas postam suas viagens, suas conquistas, né? Hoje tem aquela mania de comprar e mostrar o que comprou. Aí chegam os recebidos e abre aquilo. Gente, e às vezes, muitas das vezes, até nós cristãos estamos caindo nesse erro de focar tanto no que é exterior e de esquecer que o interior era revestido de ouro. O templo, não era o exterior do templo que era revestido de ouro. Era o interior. Nós precisamos focar no homem interior. O que é o homem interior? A alma. O corpo, gente, um dia isso aqui vai se gastar. Hoje eu sou jovem ainda. Mas vai chegar o dia que eu vou ter as minhas rugas de sabedoria, que elas já começaram a aparecer. Isso aqui é filtro, tá, gente? Coloquei um filtro para me ajudar aqui. E um dia... Ai, misericórdia, eu vou falar um negócio pra vocês, eu temo, mas a Bíblia diz que a gente já não vai conseguir ouvir o canto dos pássaros. Edmundo, tá me ouvindo? Não tá aqui, achei que tava ali. Eclesiastes que vai falar
Vai chegar um dia que a gente não vai ter tanto prazer nos alimentos. Vai chegar o dia que meu corpo vai ter se desgastado. Mas, como a Andréia gosta dessa passagem, né? Mas o homem interior deve ser renovado dia após dia. Porque esse corpo, gente, ele vai ser transformado. Vai ser transformado. O incorruptível vai ser transformado. O corruptível vai ser transformado por incorruptibilidade. E é por isso que não vai ter morte, doença, não vai ter velhice, não vai ter deficiência, não vai ter catarata, a gente não vai ter que usar óculos, nem muleta, nem nada, porque o nosso corpo vai ser restaurado, mas nós temos que cuidar primeiro do nosso espírito e da nossa alma que vai ser salva. Então cuida do corpo, tô até com a roupa da academia, nem tirei, fui na academia hoje de manhã, aleluia. Cuidar do corpo é necessário, eu tenho esse corpo para pregar a mensagem, se eu tivesse doente eu não estaria aqui agora. É necessário cuidar do corpo. Cabelos brancos, Andréia, é verdade. Nós temos que cuidar do corpo, gente. Mas o homem interior é onde a gente gasta o maior tempo da nossa vida, cuidando da nossa alma e do nosso espírito. Né? A nossa alma que luta com a carne versus o espírito, porque dentro, lá no templo, o que era revestido de ouro não era a aparência de fora, para os povos vizinhos que viessem e vissem de longe todo o ouro. Era o interior, era o santo dos santos, o lugar santíssimo, revestido de ouro. Que nós possamos focar no que é interior, né? Não quer dizer que nós vamos nos descuidar. Nós mulheres casadas, a Bíblia diz, né? As casadas têm que cuidar do marido. Então, a gente precisa entender que precisa ter um cuidado. Eu não posso, de repente, me largar. Né? Eu escolhi casar, então eu não posso simplesmente deixar de cuidar da minha casa, do meu corpo, da minha aparência. Não é isso, a gente tem que ter muito cuidado com os extremos. Mas em que nós temos gastado a maior parte? Comecei falando sobre isso, né? Aonde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Aonde nós temos investido a maior parte? O que nós temos ouvido? O que nós temos visto? O que temos gastado dinheiro? Porque o reino do Messias vai vir. E ele vai vir com a sua recompensa. E existe um galardão para todos aqueles que para ele trabalham, que nele confiam. A Bíblia diz de homens que foram mártires, eles abriram mão da sua própria vida. Sabe o que fala desses homens? A terra não era digna deles. Meu Deus, a terra não era digna deles. Que nós possamos chegar nesse nível, amém? É tudo isso que eu queria falar, ficou 1 milhão de coisas para trás, mas que é para você ir atrás, ler, orar e pedir o Espírito Santo para te revelar. Aí quando o Espírito Santo te revelar, você vem e me conta, para eu ser edificado com as revelações que ele te deu, tá bom? É isso que eu queria falar, quero honrar quem ficou até o final, que é a Dona Piedade, sempre aqui, né, Dona Piedade, Vanilda, minha sogra amada, uma mãe para mim. Hoje eu tô com minhas 2 mães aqui. A Vanilda é minha mãezinha, ficou até o final. Fiquei muito feliz que você entrou hoje, mãe. Eu sei que é corrido pra você, daqui a pouco você tá indo trabalhar. Eu sei que você sempre vê depois. Você é uma bênção na minha vida, viu? Nossa, como é bom ter você como mãe. Falar muito não, senão eu choro. A Grazi ficou até o final também. A minha amiga Andréia e a Sossô. Como é bom ter vocês aqui, gente. Muitas vezes eu fiz essas lives sem ninguém. Porque eu sabia que eu só queria obedecer. E que Deus poderia alcançar depois, né? Com a live gravada. Mas pra mim é um privilégio ter vocês aqui comigo, viu? Hoje eu tô meio emocionada, repara não. É um privilégio ter vocês aqui comigo. Beijo e até amanhã, se assim Jesus permitir. Passou rápido, né, André? Como é bom falar da palavra, gente. Meu Deus, um dia não vai ter choro mais, pensa. Nem clamor, nem dor, nem problema, nem nada. Que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Amém? Deus abençoe, gente. Até amanhã, se assim Jesus permitir. Com Deus.